Eu tinha toda uma ordem, um planejamento de como que eu ia voltar com o canal, começando com a reforma desse escritório aqui, mas as coisas mudaram. Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo pra vocês que eu não sei mais como é que se faz isso, mas eu acho que eu já devia ter me acostumado a não saber mais como se faz isso, porque de vez em quando eu tô parando de postar coisas, né? Então, a gente vai fingir que tá tudo bem. Eu sou natural fazer isso pra mim. Eu acho tão confortável segurar o microfoninho assim, mas eu tô morrendo de medo do áudio ficar estourando o tempo todo, então se der algum problema, perdão. Faz uns 3 anos que toda vez que eu tento voltar a produzir arte ou criar conteúdo, eu sempre penso por quê? Será que eu realmente quero isso? Ou eu tô apegado ao passado, preso numa memória que me fazia feliz e na verdade não é mais pra eu fazer isso. Eu não tô mais com vontade, isso não faz mais parte de mim. Então eu até tentava voltar no ano passado, inclusive, eu voltei por um tempo, aí deu tudo errado na minha vida e eu acabei parando de postar de novo. E esse sentimento, ele nunca deixou de existir. Mesmo quando eu me reconectava um pouco com a minha arte, que eu achava, ai, agora vai, esse sentimento continuava lá. E de vez em quando eu pensava, será que eu realmente quero isso? Ou eu só tô apegado ao passado? Aí nos últimos dias eu fiz 30 anos, o que é meio assustador. Eu não consigo me identificar com a idade de 30 anos, parece muito distante pra mim ainda. Mas fiz 30 anos e na semana que eu fiz 30, simplesmente mudou a minha cabeça. Todas essas dúvidas passaram. Eu comecei a pensar um pouco sobre, pensei na criação de conteúdo, fiz todo um planejamento e pensei sobre o que eu queria, pra que eu queria, por que eu queria fazer isso. E eu consegui finalmente chegar numa resposta, pelo menos uma resposta momentânea, mas as dúvidas que eu sentia faz mais de 3 anos simplesmente não existiam mais. E eu não sei se vocês vão se relacionar a esse tipo de sentimento, e eu não sei também se vai dar certo dessa vez, se eu vou conseguir viver disso, se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou conseguir manter uma frequência, mas pelo menos agora eu sinto vontade genuína de tentar. E até gravar esse vídeo, iniciar esse vídeo, tá sendo um pouco mais fácil do que jamais foi nos últimos anos. A gente ainda vai ter a reforma desse espaço aqui, a minha única parede bonitinha é essa, o resto tá meio caos. A minha mesa, inclusive, ó, tá balançando, que eu comprei uma baratinha só por causa da mudança. Vai chegar aqui novas estantes essa semana, é a única coisa que eu consegui comprar. E eu ainda quero transformar estes esqueci o nome disso, colchões. Quero transformar esses colchões numa poltrona e fingir que eu sei o que eu tô fazendo, né? Vamos aprender a costurar também, porque um hobby só não é o suficiente. Antes de começar a produzir, eu escrevi um texto pra entender o que eu queria, por que eu queria fazer isso, entender quais eram os meus termos e o que tudo isso significava na minha vida. Porque eu percebi que simplesmente gravar conteúdo como se eu fosse um influencer e pensar em toda essa parte de rotina e de frequência e de fazer o que o público quer que eu faça, simplesmente não funciona pra mim, ou pelo menos não funciona pra mim agora, né? Eu estou focando no meu hoje, sem pensar muito em quais são as consequências disso para o futuro. Óbvio, eu tenho que pensar um pouco nas consequências, né? Eu também não vou fazer coisas adoidadas que me ferrem, mas coisas que não vão gerar consequências negativas, tá tudo bem eu fazer, mesmo que elas não gerem consequências positivas no futuro. Ela está gerando consequências positivas no agora, porque eu simplesmente estou fazendo o que eu tenho vontade de fazer, que é focar em projetos. Eu tinha um planejamento bonitinho já, com a ordem de vídeo, já tinha 10 vídeos meio que planejados, já tinha um roteiro pronto, e de repente surgiu um evento de anime aqui na minha cidade. Surgiu meio que do nada. Eu não tenho muita expectativa de venda com ele. Eu não pensava em participar desse tipo de coisa. Mas surgiu, apareceu ali pra mim do nada. E eu pensei, por que não tentar investir nisso? Usar isso como desculpa pra eu investir na minha arte. Porque investir financeiramente esperando retorno talvez não seja uma boa ideia. Mas eu estou empolgado. Então eu mudei todo o meu planejamento pra gente conseguir fazer isso. E por isso que a gente tá começando esse vídeo por esse. Eu tenho que dar uma olhada aqui nos meus materiais, tanto de produção quanto os estoques, pra ver o que eu tenho, né? O que eu preciso mandar produzir, o que eu preciso mandar comprar e o que eu posso aproveitar dessas coisas. Meus materiais estão tudo capenga, mas eu tenho aqui alguns adesivos, alguns papéis. Nossa, eu tenho papel de tatuagem, inclusive. Uma porcaria. Pra vender não vale a pena, mas dá pra fazer uns brindes, né? Tenho alguns pins, os meus cartões de visita antigos, gente, né, com QR Code que deu errado. E eu vou mudar principalmente porque eu mudei os meus arrobas, não tem mais o site e, né, renovação. Renovação é a palavra.
Eu tô numa fase de renovação onde a minha arte, a minha exploração são a prioridade. Então eu poderia simplesmente pegar todos os itens que eu já tenho, tanto de expositores quanto os itens aí pra venda que eu tenho pronto, porque eu tenho estoque de coisas, né? Porque eu não participei de mais eventos. O último evento que eu participei foi em 2022. Antes disso, foi só evento de CCXP em 2019, né? Pandemia. Aí, em 2022 eu participei, que foi o ano que eu machuquei meu braço. E daí, depois daquilo, eu simplesmente perdi a minha vontade de fazer arte. E participei daquele evento, produzi algumas coisas para a lojinha online que foi fechada. Então, eu tenho estoques, eu tenho materiais. Eu poderia só usar isso, ganhar um dinheirinho e pronto. Até porque é um evento, como eu disse, eu não tenho expectativas financeiras com ele. Mas não é sobre isso que eu quero, né? Eu não estou preocupado em investimento financeiro. Eu estou querendo investir em mim, na minha arte, na minha criação, na minha exploração de projetos. Então, o evento vai ser só uma desculpa para isso. E se gerar um dinheiro com isso, perfeito. Eu penso que eu ficaria muito mais feliz de vender um chaveiro de escultura do Melman do que uns 15, 30 prints que não tem significado pra mim. Pelo menos nesse momento é o que mais me faria feliz, ao invés de só ganhar dinheiro. Então eu vou expor basicamente só coisas novas, eu vou produzir algumas coisas aqui em casa, vou mandar produzir outras. Tem coisas que eu quero fazer e testar, como se fosse uma vibe meio hobby mesmo, né? Eu comprei já argila, não é argila, como é que é o nome? Cerâmica fria, cerâmica plástica. Comprei aquele plástico que encolhe. Comprei coisinhas aí pra gente explorar e ver vibe hobby, vibe tentando coisas. E os produtos vão ser baseados nisso. E claro, toda uma identidade nova, projetos novos, porque é isso, renovação. Renovação é a palavra do momento. Quando eu falo de renovação, não quer dizer que eu vou fazer tudo do zero, do nada, e que não tem nada a ver com o que eu já fiz até agora. Não, porque o que eu fiz até agora foi uma construção de quem eu sou hoje. E agora eu quero explorar quem eu sou hoje. E o que as coisas que eu aprendi mudaram na minha arte. Tem coisa que eu basicamente vou só refazer, né? Porque já tenho aí umas coisas que estou pensando e trabalhando há muito tempo e que eu gosto dessas coisas. Acho que vocês entenderam. Essa semana eu trabalhei aqui na minha nova identidade visual, né? Fiz alguns testes primeiro, tive algumas ideias para entender quem que eu era e daqui que surgiu o novo visual, o visual 4.0 do Melman, né? E a decisão de que realmente eu ia focar nele e por conta disso eu fiz e trabalhei aqui no redesign dele mesmo, né, com o turnaround dele, até uma logo eu fiz, informações, ideias de alguns projetos que eu anotei aqui, tem outras anotadas em outros lugares. Ai, o Baby Melman, que ficou a coisinha mais fofa, e não necessariamente eu vou fazer todas essas ideias, algumas eu vou fazer agora, outras eu vou fazer mais pra frente, mas como eu falei, eu quero focar o meu projeto nele. E daí aqui a gente tem a minha nova identidade visual, né? Eu fiz alguns testes já, eu acho que ela realmente vai ficar desse jeito. Eu só preciso finalizar algumas coisas, decidir se as cores são essas mesmo, decidir a parte mais do design, né? Que é montar o projeto em si, mas a logo está assim. E a gente vai ter essa segunda versão aqui, que talvez, oh meu Deus, não consigo ampliar essa segunda versão, que é com a máscarazinha, que talvez existam várias versões da logo desse jeito com outros personagens, né? E aqui, essa é a ilustração que eu estou trabalhando para o meu novo cartão de visitas. O meu cartão de visitas já é bem antigo e aqui é o verso, né? Essa ilustração tá tão boa que eu acho que eu vou tentar transformar ela em um cartão postal também. Eu já tô atrasado para descolorir a minha raiz. Eu vou levar o iPad para tentar finalizar algumas coisas, para adiantar algumas coisas, porque eu preciso finalizar nesse final de semana para mandar produzir e depois a gente conversa quando eu chegar. Ontem eu não consegui finalizar tudo que eu queria. Eu tinha planejado fazer várias ilustrações enquanto eu tava descolorindo o cabelo, que ficou desse jeito. Não, não é o jeito que eu queria. Eu queria descolorir um pouco mais, mas preciso tratar o cabelo antes de fazer isso. Enfim, eu tinha este planejamento, mas fiquei bem desregulado e levou mais tempo do que eu pensava. E eu não tive muito tempo livre, né, enquanto ela
produzia, né, fazia as coisas no cabelo, eu não tinha aquele tempo de espera ocioso. Então, no fim, quando eu cheguei em casa, eu não consegui produzir coisas por um tempo. Depois eu tentei voltar, tive algumas ideias, planejamentos, conversei com uma amiga minha em uma chamada e tive novas ideias de produtos, o que ai, não é como se eu tivesse já um monte de coisa pra fazer, né? Mas pensei em coisas novas e eu acho que vai ser muito legal fazer. Quando eu fazer, eu venho aqui contar pra vocês o que que era. O cartão de visitas então ficou assim, à frente essa ilustração do Melman, né, dentro de uma lata de sardinha. Eu amo aqui pequenos detalhes, né, que eu fiz, como por exemplo aqui o sabor, né, que é peixe com calda de pêssego, porque pêssego é o sabor, cheiro e etc. oficial do Melman. E aqui atrás, minha logo nova, que eu tive que descobrir como que fazia uma versão inversa que ficasse boa, né? Porque só transformar as linhas em branco tava ficando horroroso. E daí eu fiz desse jeito, ficou bem melhor, né? E aqui esse espaço é onde eu vou botar o QR Code, que eu não sei que QR Code que eu vou fazer ainda. Porque temos aqui um problema. Eu não mudei ainda o meu arroba, porque este era o meu arroba do meu Instagram pessoal antes. E eu troquei já, mas eu tenho que esperar trocar para poder trocar o do pessoal, porque eu acho que ficava muito complicado aí ficar o Bian Felipe, as pessoas não sabem, não iam lembrar, não iam pensar no meu nome e é o meu nome, né? Então acho que esse daqui fica mais fácil para as pessoas procurarem. No TikTok e no YouTube já troquei, mas no Instagram ainda não. E eu não sei o que colocar aqui de QR Code, então talvez eu imprima a versão assim só com um quadradinho em branco e depois colhe um adesivinho com QR Code novo, ou eu decido até amanhã o que eu posso fazer. Eu quero imprimir para poder visualizar, ver se os tamanhos estão direitinhos, se eu gosto. Obviamente a minha impressão aqui em casa vai ser diferente da impressão feita na produção dos cartões, né? Mas pelo menos dá para ter uma ideia melhor do que simplesmente ter no computador. Pelo menos para mim funciona isso, né? Tem gente que consegue visualizar os negócios direto no computador, eu não consigo ter a mínima noção de tamanho, a não ser que eu imprima e corte os negócios. Agora vamos ver se ela vai estar funcionando. Talvez a única coisa que eu preciso comprar é uma tinta magenta, né? Porque como vocês podem ver, ela simplesmente é a que mais eu gasto. Vou ter que limpar, mas pelo menos imprimiu. Dá pra ver que ela tá bem rosada, não era pra estar assim. Então eu vou vir aqui e fazer a manutenção pra poder ajustar ela, né, e ela imprimir bonitinho. Mas é um problema que é meio corriqueiro. Já a minha máquina de corte, a coitada tá até com pó, eu não uso ela faz mais de um ano. Deixa eu até ligar aqui pra ver se ao menos ela tá ligando. A gente tem que testar ela também pra ver se vai cortar, se eu vou ter que comprar, lâminas novas. Eu acho que eu vou ter que comprar uma base nova, porque a minha, ó, tá sem cola nenhuma. Olha que bonitinho que ficou o cartão de visita, né? Imprimi num papel fotográfico adesivo aqui pra testar, ver como é que ia ficar. E eu acho que ele tá muito bonitinho. Aqui o verso, né? Azulzinho com espacinho, como eu falei. Eu acho que eu realmente vou transformar essa ilustração aqui num cartão postal, porque a ilustração em si tá muito legal. E é isso. Não sei mais o que eu vou fazer agora. Mas a impressora consegui dar um jeito. Limpei ela várias vezes até ela funcionar, mas tá funcionando. Ai, tá coisinha mais linda. Eu tô apaixonado. Bom dia pra vocês, talvez nem tanto pra mim, porque eu acabei dormindo menos do que era pra dormir. Fiquei até tarde fazendo as ilustrações. Mas eu acho que valeu a pena, que elas ficaram bonitinhas. Eu não consegui finalizar tudo que eu queria finalizar, mas eu finalizei o que tava. E tá tudo bem, tá tudo bem. É bom que daí eu gasto menos dinheiro produzindo. Isso aqui aconteceu com a minha caneta ontem, quebrou a ponta e o resto da ponta ficou preso aqui dentro, então eu nem consigo colocar uma nova. Aí eu já comprei uma pinça pra ver se eu consigo tirar isso daqui. E o universo parece que tá falando assim, será que tu quer mesmo desenhar? Eu vou botar aí uns desafios, pequenos desafios, só pra ver se tu realmente tá com vontade. Eu fico, não precisa, não precisa de desafio, já tá bom, eu quero.
Não precisa me testar. O que eu finalizei ontem, então, foi essa ilustração aqui, que eu redesenhei, né, pra formato de cartão postal. Eu decidi deixar ele com o olho totalmente aberto para ficar mais diferente do cartão de visita. Mas basicamente é a mesma ilustração, só redesenhada pro formato, né? E eu achei que ficou muito bonitinha, minha assinatura nova aqui. E atrás a gente tem, né, o negócio de cartão postal mesmo, onde eu usei a minha versão da logo com a touquinha do Melma, que eu acho que ficou bem bonitinha, um selinho desse jeito, os arrobas aqui embaixo. E o que tá de preto é caneta, né, que eu quis fazer um teste de escrita do tamanho e tal, que é para isso que eu imprimi, né. Eu imprimi, eu tinha terminado lá pela meia-noite as ilustrações, mas acabei levando mais um tempo aí para organizar o arquivo no computador, imprimir, cortar, para ver se realmente está fazendo sentido os tamanhos, o formato, se funciona para escrever e para o que eu pensei, né? Se não tem nada que está difícil de ler, etc. Para isso que eu imprimo as coisas. E aqui a gente tem a versão bloquinho, que ficou coisinha mais fofa. Ai, eu estou muito cansado, com muito sono e hoje vou finalizar isso daqui num arquivo pro computador e vou mandar já imprimir, produzir e... Ai, vão ficar muito bonitinhos. Ai, eu vou finalizar esse vlog por aqui, desse jeito mesmo, meio, triste, mas a gente conversa melhor no próximo e continua aqui produzindo coisas e eu preciso atualizar vocês do que aconteceu, né, nesse tempo todo que eu simplesmente parei de postar. Mas eu vou deixar isso pro próximo vídeo. Fiquem curiosos aí. Um beijão e até semana que vem.